Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara, muito prazer. Eu trago vídeos aqui de segunda a sexta e essa semana eu não trouxe vídeos porque eu tô doente. Na verdade eu trouxe um vídeo, né, que foi na segunda e ontem eu não postei porque eu não tava zero disposição. Hoje eu acordei, gente. Hoje foi... Por favor, valorize esse vídeo porque hoje foi difícil. Eu estou doente, estou me recuperando. Hoje, há uma semana eu estou doente, então hoje é o primeiro dia em que eu tô me sentindo bem melhor. E aí eu vim fazer o vídeo, gravei 2 vídeos e eles estavam totalmente mudos. Sim, eu ligava o fone, microfone, e ele desligava. Tava descarregado, Yara? Provavelmente, amiga, mas eu sempre deixo ele descarregado. Então, descarregou... Como, né? Eu posso ter esquecido, porque são 2 idênticos. Como é que eu vou saber qual que tá carregada, não é mesmo? Mas, enfim. Já gravei outro vídeo, que eu já iniciei meio triste, porque eu já tava quase chorando, porque gravei 2 vídeos de quase 2 horas pra tá mudo. E tentei gravar o terceiro, né? Voltando a gravar tudo do início e não tava conseguindo. E agora eu estou bem melhor. Com dor, sim, minha coluna aqui, ó, pedindo socorro. Mas enfim, antes disso tudo, eu quero muito agradecer pela sua presença. Eu também quero agradecer pela sua presença, Yara, aqui, porque minha filha, você está só o pó da rabiola e você ainda tá gravando. Então eu quero muito agradecer a você e a você, Yara, também, que tá editando, tá bom? Porque eu tô fazendo isso, você pode me achar louca. Mas às vezes eu gravo o vídeo e converso comigo durante o vídeo. E aí, quando eu tô editando, eu fico conversando comigo mesma, entendeu? Tipo, aparece lá, Yara, faça isso e isso, Yara, corta isso, Yara tal, Yara tal. E isso me tira do tédio da gravação, entendeu? Ou da edição. E também da gravação, né? Quando eu tô gravando, eu fico falando comigo mesma ali do futuro. Então é muito... Eu acho bem gostoso isso, sabe? Eu acho bem reconfortante. Porque eu passo bem a maior parte do meu tempo sozinha. Porque meu marido fica no escritório e geralmente eu vou pra lá, fico sentada lá com ele, mas tem dia que eu simplesmente quero ficar sozinha porque é muito cansativo. A vida, gente, a vida é cansativa. Às vezes a solidão é cansativa, a solitude é cansativa, gravar vídeo é cansativo, tudo é cansativo, inclusive quando você não está bem de saúde. Mas enfim, nosso tema de hoje, eu já enrolei muito, é se eu fizer o mal. Eu esqueci, por isso que eu vim olhar. Se eu fizer o que o diabo gosta, eu irei sofrer menos? O que você acha? Me fizeram essa pergunta em um dos vídeos e eu até comentei que eu ia fazer um vídeo sobre, que eu ia passar essa semana e eu vou, que é agora que eu tô fazendo. E é o seguinte... Não existe nenhuma religião ou tradição séria ou fundamentada que essa tese seja, que esta pergunta seja positiva, verdadeira. Não existe. Muito pelo contrário, ok? Segundo as religiões, segundo a Bíblia, inclusive, quanto mais você faz coisas ruins, maior é o seu castigo. Foi citado, eu acho que até mesmo no vídeo sobre o inferno, que diz o seguinte... Tô olhando. Que eu não quero passar 40 minutos, né? Um negócio mudo. Que diz o seguinte na Bíblia: quanto mais coisas ruins você fizer, mais você será punido. Só que aqui a gente vai abordar o seguinte: segundo algumas tradições, como seria essa punição? Vocês sabem, quem assistiu o vídeo sobre o inferno, vocês sabem. Só que aqui a gente vai ser abordado de acordo com a nossa pergunta, tá bom? Bora lá. O inferno, seja real ou metafórico, é intensificado pelo grau de afinidade com o mal, ok? E vocês vão entender essa frase, esse ponto que foi citado, de acordo com as outras coisas que vão ser lidas aqui para vocês, tá bom? O sofrimento, ele não é menor por você ter servido ao erro, ele é maior, mais denso e mais difícil de superar porque a carga ainda está muito mais pesada. E quando eu digo que está mais denso, significa que originalmente nós somos imagem e semelhança de Deus, não é? Sim. E ao nos entregarmos a essa liberdade distorcida, o espírito ele se choca com as consequências espirituais. Yara, que consequência, Yara? O pecado. O pecado ele é uma carga muito pesada.
Vale até citar que veio agora na cabeça, o pecado, para você, ele seria pesado para uma pessoa que seria ausente da culpa, como por exemplo o psicopata? Psicologicamente, eu digo, tá? Eu até fiz um vídeo sobre isso, se quiser dar uma olhadinha lá. Aí você deixa o seu comentário. Deus, ele nos concedeu o sopro da vida. Eu vou fazer um breve resumo aqui de uns vídeos que eu já fiz, que é para vocês terem mais entendimento sobre a minha percepção sobre essa pergunta, tá bom? Deus, ele nos deu o sopro da vida e o poder de escolha, que é o livre-arbítrio. Sem contar que nós somos originalmente imagem e semelhança do mesmo e sabemos que ele é incorrompível. Sim, ele é imparcial. E o nosso espírito, ele anseia em voltar para o dono original. E como também explicado em um dos vídeos lá que eu postei anteriormente. Naturalmente, naturalmente o nosso espírito não é corrompido, mas infelizmente a nossa carne, ela é propensa ao pecado. Joia? E o que isso quer dizer? Sabe quando nós fazemos algo de errado ou sentimos um misto de sentimentos ali colidindo de uma forma perturbadora? Para alguns, né? Porque algumas pessoas têm prazer em fazer o errado, o pecado, fazer maldade. Tem pessoas que sentem prazer com esse tipo de coisa, que eu acho um absurdo. Então, para as pessoas que sentem essa perturbação espiritual ao fazer algo errado, é o espírito alertando ou avisando que estamos nos sujeitando mais ainda ao pecado original, que ocorreu lá no início, quando Adão e Eva comeu, foi proibido. E a pergunta, se eu fizer o que o diabo gosta, eu irei sofrer menos, envolve crenças muito profundas, inclusive o que eu citei agora. Quando você peca mais ainda, você se afasta de Deus. Quando você se afasta de Deus, você vai para onde? Não, pera. Quando você se afasta mais de Deus, consequentemente, haverá o colapso ali em que você e Deus se desconectam. E é muito interessante falar sobre isso, porque o céu e o inferno existe um espaço, que agora eu não vou lembrar como se fala corretamente. E esse espaço é muito legal falar. Ai, sou maravilhosa! Esse espaço é como se fosse não um afastamento, mas a perda total de Deus, da sua relação entre Deus, entendeu? Então, quando você faz essa pergunta de se eu fizer o que o diabo gosta, eu irei sofrer menos? Não. E quando você vai, que você já fez o que ele quer, se você for pro inferno, então já vai ser dito, amigo. Você já fez o que ele queria. Ele não quer que você faça coisas erradas. Ele quer uma única coisa de você, que seria... Ai, eu esqueci agora. Deixa eu lembrar que eu já volto. Tô cansada. Voltei, desculpa, porque eu esqueci porque o cansaço já tá assim no meu limite. Mas o que eu quero dizer, gente, na minha visão de estudo, a única coisa, de acordo com várias pesquisas que eu já fiz, vários estudos, não só meu, como de outras pessoas que eu já li, o que o diabo quer não é exatamente que você faça o que ele quer, não, amigo. Não, pra ele tanto faz. O que ele quer é a perda da aliança com Deus. Sim. Ele quer que você tenha essa perda da aliança com Deus. E consequentemente, automaticamente você já vai para o inferno. Se você for para o inferno, é porque você já não existe mais essa aliança com Deus. Entendeu? Tem umas perguntas que eu acho super interessante, que às vezes aparece aqui no meu celular, que as pessoas fazem um fórum que eu tô, que ela fez a pergunta seguinte: por que Deus nunca resgatou uma pessoa que estava no inferno? E se resgatou quem? Mas isso já foi respondido. Porque existe um abismo, sabe, entre o céu e o inferno. Tem uma passagem do rico e do pobre. Eu não lembro se é uma parábola, mas eu acho que não é, não. É uma passagem em que o rico, já no inferno, né, após a morte ali, pede para que o pobre, a mando de um cara lá, esqueci, molhe o dedo para que sacie a sede dele. E aí é citado nesse momento que existe um abismo de diferença para que nem os que estejam no céu venham para o inferno, né? Passe essa passagem, nem os que estão no inferno vá para o céu.
entendeu? Então é uma perda. Quando você vai, não tem volta. É isso que insinua, né? Já eu, quando vejo essas passagens, ou comentários, ou estudos de algumas pessoas que dizem que o inferno é a perda e a ausência de Deus, eu acho muito real, tá bom? Muito, muito real. Então, às vezes, as pessoas estão pensando assim, eu vou fazer um mal mais ainda, porque eu vou chegar lá, mesmo que ele não me receba como uma festa, mas pelo menos eu não vou ser tão torturado. Às vezes, sendo bem sincera, você não vai precisar nem de um demônio, nem de Satanás, nem de ninguém para te torturar. Às vezes a sua própria tortura vai ser você viver o que você fez com os outros, ou arcar com as consequências das suas atitudes. A gente não sabe o que é inferno. Às vezes o inferno não é demônio, não é um lago de fogo. Às vezes o próprio castigo infernal vai ser arcar com as suas consequências das suas ações, né, claro. Eu acho que seria o mais adequado. No catolicismo tradicional, implica que o aumento dos atos cruéis podem ocasionar o aumento do sofrimento após a morte e não reduzir esse. Lembrando que o sofrimento citado já na Bíblia, eu já mostrei para vocês, ele é relativo. Agora vai entrar bem no ponto em que eu estava falando com vocês, que o inferno ele é o estado de separação eterna de Deus, de sofrimento consciente, onde não há alívio nem honra entre os que erram. E segundo o catolicismo, o protestantismo e a ortodoxia, o diabo ele não recompensa ninguém por fazer o mal. Inclusive, em João 8,44 e Apocalipse 12:10, vocês vão ver passagem que diz que ele é acusador e enganador. Já no espiritismo kardecista, fazer o mal atrai sofrimento espiritual. Lembra da abordagem que eu fiz, que eu acredito e tudo mais? Então, é isso. Não recompensa. O sofrimento não é uma punição, mas um chamado. Vou contar uma história para vocês. Uma história não, um livro. Existe um livro, eu vou falar assim, mas um pouquinho baixo, porque não é muito legal o que eu vou falar. Existe um livro, não vou recordar o nome, em que um casal, ele... Como é que eu posso falar? Ele reencarna várias vezes. E sempre reencarna de uma forma que... para que não fiquem juntos, sabe? Pelo menos é isso que eu lembro, já faz muitos anos que eu li. E nessa última reencarnação, eles escolheram nascer gêmeos. Um casal de irmãos gêmeos que, infelizmente, tinham relações afetivo-sexual. E ele chegou um momento em que ele não queria mais. Ele queria construir uma família, viver bem e sair daquela... Vocês sabem, né? Disso. Mas ela não. E por consequência dela, de suas ações, os dois, ambos acabam morrendo. E ele... Eu acho que ele ainda fica um tempo na escuridão, eu acho, não lembro, mas ele acaba encontrando a luz muito rápido, mais que ela pelo menos. Só que ela passa muito tempo ali presa ao... Como é que eu posso explicar? As coisas mundanas, sexuais, a obsessão que ela tinha pelo irmão e tudo. E aí, quando ela encontra a luz, eu espero que eu não esteja falando muito baixo, eu juro que não é a intenção, é porque eu também não quero que, sabe, os vizinhos ouçam essa história. Eu acho inadequado, assim, ficar falando alto. Pra vocês porque a gente aqui é família, né? Amigos, enfim. Quando ela encontra a luz, ela entende porque tudo aquilo aconteceu. Mas é que ela tinha sido a tentativa de fazer com que eles não ficassem juntos como nas vidas passadas, mas mesmo assim eles ficaram juntos mesmo sendo irmãos. O desfecho eu não lembro, mas a base do livro é esse e é bem perturbador. Enfim, bora continuar. Mas entendem, quando aqui diz o sofrimento não é uma punição, mas um chamado, é isso. Ela foi para a escuridão e lá ela viveu com seus próprios sentimentos. E, gente, uma pessoa tóxica, uma pessoa ruim vai viver com seus próprios sentimentos e não é bom. Já diz a palavra, não é bom. E vai se sentir oprimido e tudo mais. Tudo que é ruim vai ficar sobre a pessoa ali naquela escuridão.
Quando encontra a luz, finalmente é o chamado, que foi o que ela encontrou e aí foi revelado tudo aquilo para ela. Entende? Então é basicamente isso. Inclusive o livro é espírita. Não há inferno eterno, mas sim um plano espiritual inferior, como o umbral, onde espíritos sofredores permanecem até que desejem se regenerar. E no budismo existem os reinos infernais, Naraka, que são estados da consciência dolorosos causados pelo karma negativo. Lembrando que esses estados são transitórios, mas extremamente dolorosos. E não há alívio neles para quem perpetua o mal. Eu acredito muito na questão de que se você não se desapegar, você fica preso na escuridão. Mas só que a Bíblia, ela cita que no caso seria esse o inferno segundo muitas religiões. Mas a Bíblia cita que seria a separação eterna de Deus. Então quer dizer que não há mesmo uma forma da pessoa se elevar, se fosse esse o caso. Eu fico imaginando, né? Eu morrendo, Deus me livre, eu indo pro inferno, e aí eu descobrindo que o inferno é fogo e não o que eu pensava. Coisas da vida. Mas repreendido, né? Que seja repreendido. Os que vibram em sintonia com o mal permanecem em zonas de dor psíquica e emocional. Espíritos mal vivem em tormento constante, cercado de culpa, obsessores e vazio. E vale lembrar que algumas religiões, elas citam de que você, né, com as suas atitudes, pode criar espíritos ou pode atrair espíritos ruins, e quando você morrer, você será meio que subjugado a eles. Meio que uma questão ali de servos, mas não é muito, né, o que nós vemos e nem conhecemos. O inferno é a presença de Deus percebida como dor para quem não ama. Tá, vou explicar para vocês. Para os que se alinham com o mal, Deus não o castigará, mas a alma, que é o sopro da vida. Lembra que eu falei do sopro da vida? Eu expliquei aquilo lá em cima, então era por causa daqui. Não suporta o amor que rejeitou. Muito forte, não é? Eu acho. Ainda na visão esotérica ocultista, como até mesmo na Umbanda, a afinidade com o mal te prende em planos densos, onde o sofrimento é proporcional ao grau de desequilíbrio do mal que você causou. Entidades sombrias não protegem, elas usam, drenam e abandonam quando não servem mais. Mesmo aliados do mal vivem em sofrimento constante. Sabe aquela frase que diz que você não deve falar o que se passa com você? É o que elas usam. Você acha que tá usando, sei lá, os poderes espirituais delas, que tá usando ela pra fazer mal a alguém? Então, elas também estão em sofrimento. Elas só estão levando mais uma pro time dela, entendeu? Agora a gente vai pra agora a gente vai para a visão psicológica. Agora a gente vai para a psicologia simbólica e para o inconsciente coletivo, tá bom? O inferno, ele é um mergulho no inconsciente não resolvido e o diabo é a sombra, ok? Aquele que se entrega a ela sofre mais ainda. A questão aqui é simplesmente você controlar ela, mas não permitir que ela te controle, entendeu? É isso. Resumindo o que eu vou falar, o diabo representa os impulsos reprimidos, o lado sombrio da psique. Ignorá-lo ou segui-lo cegamente gera desequilíbrio, vícios e obsessores. O inferno é o colapso psíquico. O inferno, ele é meio que o colapso psíquico. Ele traz uma depressão profunda, vazio existencial e autodestruição. O verdadeiro caminho da redenção é integrar-se à sombra e não segui-la. É o que eu falei lá naquele breve resuminho que eu falei. É você controlar, mas você não deixar ser controlado. Mas enfim, me diz aí o que você achou e deixa aí mais tema ou perguntas que vocês tenham dúvida que eu vou tentar responder. E é esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu gostei de estar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. E eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre o que eu acho, né? E pra não sair tão vazio, eu estou assim saindo rápido, porque o celular já deu, vários tempos de que ele tá descarregando. Mas enfim,
Beijo, até o próximo vídeo. E de resumo é isso, se você fizer o que ele gosta, você só vai ocasionar a perda da aliança com Deus. E se você não tem essa aliança, consequentemente você vai pro inferno, e daí tanto faz pra ele, porque já não tem mais aliança, você já foi pro inferno, e aí agora você vai ser o que dele? Adivinha?